Beleza, gente. Boa noite. Meu nome é Gabriel. Sou do 4º ano. Muito feliz de estar na Liga, muito feliz de estar nesse projeto aqui, primeira aula. Doutor, fica à vontade para interromper, para me corrigir, para fazer um comentário se achar pertinente durante a aula, que você vai fazer no final também, o que o senhor achar melhor. Nossa primeira aula de hoje vai ser sobre reanimação cardiopulmonar. Vai ser baseada em duas diretrizes, na diretriz da Sociedade Brasileira, de 2019, e na diretriz americana da American Heart Association. Essas diretrizes não são tão extensas, mas ainda assim, principalmente a brasileira, trata de vários conteúdos, várias coisas que vão um pouco além, um pouco até para o pós de uma PCR. Então, como a aula o foco, né, que a gente conversou, fosse uma aula de 30, 45 minutos no máximo, eu preferi colocar aí os principais tópicos da diretriz que eu achei no início dela, que seria introdução, suporte básico, as terapias elétricas, e também para a gente conhecer, achei bem diferente, são coisas que eu nunca tinha ouvido falar, os dispositivos auxiliares de uma PCR, de uma reanimação cardiopulmonar. E claro, né, por ser uma aula mais enxuta e tal, vou focar nos adultos e fora situações especiais. Não vou tratar de crianças e gestantes, deficientes e coisas do tipo. Bom, então, primeiro começando, a diretriz começa falando um pouco sobre epidemiologia das PCRs e divide aí entre as extra-hospitalares e as intra-hospitalares. Interessante comentar que nas fora do hospital, o que mais predomina na maior parte dos casos é fibrilação ventricular e taquicardia ventricular. As duas juntas quase 80% dessas arritmias fora do hospital. E se a gente tiver uma intervenção precoce, né, começar a dar um socorro para ela, começar essas compressões de 3 a 5 minutos logo depois de começar essa parada, a sobrevida chega em torno de 50% até 70%. Já no intra-hospitalar, né, geralmente, né, imagino, são casos mais graves, de um paciente que estão bem mais comorbidades, às vezes em choque séptico, choque circulatório, hemorragia, as arritmias mais frequentes, né, são a atividade elétrica sem pulso, a assistolia, e a sobrevida costuma ser inferior a 17%. Aqui eu coloquei também alguns prints do Dubin que a gente fez durante esses dias aí, de fibrilação ventricular, de taquicardia ventricular e um print de assistolia. Falando então aí uma introduçãozinha sobre como que é esse atendimento, né, principalmente fora do hospital, coisas que a gente já viu em SBVB, em urgência e emergência. Alguns já foram até, a gente foi monitor de alguns aqui na Liga, é muito legal ver todo mundo aqui. Então começar com a segurança do local, ver se não tem nenhum vazamento de líquido, de gás, se for um acidente, isolar a via e tudo, para poder atender esse paciente com calma e em segurança, não causar mais acidentes, e ver se for uma equipe profissional, ver se a equipe está paramentada. Avaliar a responsabilidade desse paciente está, né, como é que está a escala de ponto de Glasgow B, se ele está respondendo, se ele está orientado e não. E, né, claro, chamar ajuda. Se estiver sozinho, a diretriz cita que é conveniente usar o celular, colocar no Viva Voz, ligar 192 e prosseguir com o atendimento, né, se for o caso de uma parada inicial, um RCP, mas também de acionar algum circulante ou se for um socorrista, no caso de uma equipe, para poder prosseguir com os trâmites dali. E aí checar respiração e pulso. E é importante checar os dois. A diretriz discorre um pouco sobre né, como nem todo mundo é treinado para isso, teria que fazer isso, checar os dois em menos de 10 segundos, checando o pulso carotídeo e olhando o tórax do paciente para ver se está se movendo. E decida lá que há uma discussão se para leigos, por eles não terem um treinamento tão bom para identificar pulso, respiração, seria ideal, né, eles já iniciarem RCP mesmo sem fazer isso. Mas para nós profissionais de saúde, o ideal, que está lá, é para você identificar isso em menos de 10 segundos e no caso de for uma parada respiratória cardíaca franca, né, sem pulso, sem respiração, iniciar a RCP, fazer 30 compressões, pausar e fazer 2 ventilações. Nessas 2 ventilações, né, essa pausa durar menos de 10 segundos. E no caso de uma parada que tem uma parada só respiratória, o paciente não está com um drive respiratório legal, está só gaspeando, fazer só as ventilações a cada 5, 6 segundos e checando o pulso cada 2 minutos para avaliar se esse paciente não evoluiu para uma parada cardíaca de fato. Aqui vou deixar essa parte do fluxograma para explicar depois, quando eu vou falar de ideia, mas é algo, né, que a gente já viu em outras matérias e tudo, de colocar o dedo no paciente. Vou discorrer depois sobre as passos, sobre as etapas do procedimento e tal, e fazer uma pausazinha para ver se o ritmo é chocável ou não. Se for não chocável, reinicia a RCP e avalia de novo em 2 minutos. E se for chocável, se afasta, verifica se tem nenhum transuente, nenhum familiar está encostando no paciente, dá o comando para dar o choque e já reinicia a RCP logo em seguida,
porque mesmo depois do choque vai ter um período de assistolia até o paciente eventualmente voltar. Sobre, então, agora entrando no suporte básico de vida, fala das compressões torácicas primeiro, depois ventilação e depois desfibrilação. Sobre as compressões torácicas, nessa parte o diretriz começa a falar como seria a fisionomia, né, a etiqueta para fazer uma compressão com a melhor forma, com a melhor eficiência possível. Então, posicionar ali do lado do paciente, estabilizar bem o joelho, não estar agachado assim só, estar de fato ajoelhado no chão, estar estável, para você poder ficar ali bastante tempo e, né, evitar se exaurir, evitar estar numa posição desconfortável. E ter estabilidade para poder pressionar o tórax, dar uma compressão realmente efetiva. Além disso, como a gente vai, né, usar o DEA, usar um desfibrilador, a gente expor o tórax do paciente, então se esse paciente está com alguma jaqueta, está com moletom, está com colete, cortar essas roupas, esses vestimentas. Essa que eu achei legal de colocar aqui, a gente já viu algumas vezes lá na emergência, na Avenida Santa Casa, alguns doutores carregam essa tesoura aqui, ou uma versão da Shopee dela, é uma tesoura de resgate, que consegue cortar couro, consegue cortar colete, consegue cortar Kevlar. É bem legal para expor o tórax do paciente de forma rápida. Além disso, posicionar a mão, a região hipotenar da mão na metade ali inferior do tórax e entrelaçar a outra mão para você ter uma firmeza grande e poder exercer uma força suficiente para você poder pressionar esse tórax do paciente até mais ou menos 1/3 da profundidade, de 5 a 6 centímetros, não mais do que isso. Estender os braços e manter um grau mais ou menos reto, de 90 graus aqui em relação ao paciente. Comprimindo uma frequência de 100 a 120 minutos. Depois, mais para o final, eu vou comentar que até existem alguns estudos investigando se seria benéfico comprimir a uma frequência maior, mas ainda isso precisa ser esclarecido. E também, esses últimos 3 aqui, acho legal de comentar porque a gente treina, né, geralmente na faculdade, doutor, aqui tem alguns bonecos, a gente treina RCP com eles, e é muito legal esse estímulo visual e tal, porque eles mostram tanto a profundidade do tórax que você está comprimindo, precisando comprimir demais, e nem deixar de permitir que esse tórax retorne passivamente à posição inicial dele, e tanto por questão de profundidade quanto o ritmo, e também as ventilações, para você ver o volume que você está fazendo, se você não está hiperventilando, que poderia piorar o retorno venoso e o débito cardíaco. E também, como eu comentei aquela hora, pausar em no máximo 10 segundos nessas pausas entre 30 compressões e 2 ventilações, para poder fazer essas ventilações, e né, esse que tem sido encontrado como o mais eficiente possível. Isso no caso de uma via aérea simples. Depois eu vou comentar de uma via aérea avançada, onde a gente não faz essa pausa, né? A gente continua as compressões e ventila simultaneamente essas compressões. E também, claro, como eu comentei, a gente só vai parar essa RCP no caso do paciente voltar, ficar consciente, orientado, para a gente poder lateralizar ele, ou se for o DEA, for checar se o ritmo é chocável, na hora da desfibrilação, ou na hora que a gente for posicionar uma via aérea avançada. São as únicas 4 situações que a diretriz cita como horas passíveis de pausar a RCP, para, né, evitar a gente diminuir essa perfusão ideal no paciente com uma parada. Até é legal que a diretriz cita que a cada 1 minuto que a gente deixa o paciente sem RCP, sem essa perfusão, a chance de sobrevida dele cai 10%. Por isso, essa medida de 3, 5 minutos para você iniciar a RCP. Sobre a ventilação, então. Primeiro. Deixa eu só fazer um comentário. Qual o slide lá, por favor? É importante comentar isso aqui para não ter evitar de dar alguma confusão. Eu tenho a carteira de administrador do curso da CLS, tá? Então eu conheço todo o equipamento, inclusive o americano. Esse software aí, ele é para treinamento, né? Ele vai ser ligado no manequim e vai dar um feedback. Ele ajuda muito. Infelizmente, aqui no Brasil, mesmo os melhores centros, é o manequim simples mesmo, tá? Mas a massagem cardíaca, a ressuscitação cardíaca, ela é a única coisa que comprovadamente aumenta a sobrevida, tá? Nem a adrenalina está comprovado que aumenta a sobrevida. Aí a massagem e o choque. A gente tem que entender que sem massagem o fluxo de sangue para o cérebro é 0. Então, por isso que cada minuto tem mais neurônio morrendo, né? Não só o cérebro, né? Todos os órgãos. A massagem bem feita, ela dá 30% de um débito cardíaco. Ou seja, melhor que 0, mas eu também tenho que fazer o seu paciente voltar o mais rápido possível, tá?
Por isso que depois de 20 ou 30 minutos de massagem, de tentativa de ressuscitação, e o paciente não voltou, provavelmente o melhor a fazer é encerrar os esforços, tá? Significa que o cérebro dele está a 20 ou 30 minutos recebendo 30% de um déficit cardíaco. A questão da via aérea é importante. Devemos entubar ou não entubar? Bom, primeiro depende se você tem alguém no local que sabe entubar. Com certeza. Mas, mesmo tendo, você não entubar e entubar, o resultado é o mesmo. A menos que a parada seja por hipóxia. Tá? Mas tem que prestar atenção nisso, a menos que a parada seja por hipóxia, porque às vezes o pessoal esquece dessa vírgula aí. Tá? Esses dias aconteceu num hospital aqui em Campo Grande, médico recém-formado, o paciente vomitou, afogou no próprio vômito, e aí o cara ficou massageando 30 minutos, o paciente não voltou, morreu. Mas assim, devia ter tomado, devia ter tomado. Tá? Muito legal. É só isso, dizer que no paciente real, não vai ter esse feedback. Sim. Então você vai ter que aprender a fazer antes de lidar com o paciente real. Com certeza. É legal, a gente tem esses bonecos aqui lá na FAMED, doutor. Um dia, se a gente quiser trazer aqui também para a Liga, acho que é possível fazer lá. Se vocês quiserem montar algum dia algum tipo de treinamento, a gente pode fazer. Muito legal. Isso que o senhor comentou também é legal na diretriz, que a gente comentar. Fala sobre essas causas conhecidas de parada, né? Tipo, paciente com overdose de alguma droga que tenha parado por isso, porque vai ter uma reanimação mais longa, uma RCP mais longa, e por isso seria beneficial entubar, em relação a não entubar, né? Esse paciente que a gente sabe que vai ficar parado por bastante tempo, por uma causa que a gente conhece. Muito legal. Sobre a ventilação, então. Primeiro, a abertura das vias aéreas, a gente já sabe de fazer chin lift para você hiperestender o pescoço, ou no caso do paciente ter um trauma, ter história de trauma cervical, a gente não conhece a cinemática do trauma, fazer a anteriorização da mandíbula, fazer o jaw thrust para você poder abrir essas vias aéreas. Fazer então as ventilações, como eu comentei aquela hora. Se for uma via aérea simples, fazer 30 compressões, uma pausa e 2 ventilações. E aí eu vou comentar agora sobre alguns dispositivos que tem para a gente fazer as ventilações. No geral, se você está sozinho com o paciente, você está orientando um leigo, ou você está sozinho no mercado, em casa, seria você fazer um boca a boca, porque você não tem um ambu, não tem outra coisa. Mas existe a opção de você carregar no seu carro, carregar no porta-luva, na mochila, uma pocket mask. E o que é isso? Ela vai ser um dispositivo com uma válvula para você, uma máscara para você selar melhor a face do paciente, com uma válvula para permitir que você faça essa pressão positiva com sua própria boca, mas sem ter uma contaminação e evitar esse tipo de coisa. Apesar que, na diretriz, comenta que o índice de contaminação é relativamente baixo, então compensaria assim, você fazer mesmo sem a pocket mask. Isso aí é importante comentar, porque também tem divergências, tá? Isso aí, toda diretriz coloca, cara, vai do coração seu, o que você achar que é o certo. Pela lei, você não é obrigado a encostar a boca num paciente que você não conhece. Então, tem duas maneiras de ver. Tem um cara que falou assim, eu só faria em quem mora comigo. Por exemplo, na minha mãe, se ela não mora comigo, eu não faria. O cara falou desse jeito, porque eu não sei onde que minha mãe põe a boca. Mas também tem gente que fala assim, a taxa de contaminação é baixa, você vai estar na rua, um desconhecido, você poderia fazer e a chance de você se contaminar é pequena. Na prática, você fazer ou não fazer a ventilação, essa ventilação boca a boca, não impacta na sobrevida. Então, você pode muito fazer sua massagem, trazer o DEA, aplicar o choque, se o choque estiver indicado, e fazer, na hora que chegar o suporte avançado, fazer o suporte avançado, que é fazer a bolsa máscara ou a intubação. Tá? Mas a respiração boca a boca, eu vou falar por mim. Nos meus familiares eu faria, mas em desconhecido eu não faria não. E você está absolutamente respaldado legalmente para não fazer, tá? Se você não se sentir à vontade para fazer. Muito top. Uma dúvida que eu tenho é assim, se, por exemplo, na ventilação boca a boca, você está colocando CO2 no pulmão do paciente, que está exalando, por que a gente faz isso? Qual que é a ideia da gente ventilar, expandir o pulmão, se vai ser CO2, não vai ser O2?
E, assim, a gente, quando aprende lá no primeiro ano na fisiologia, a gente sai com aquela ideia de que o ar que a gente exala é CO2 puro, né? Não é o ar. O ar ambiente ele é 78% nitrogênio, 21% oxigênio e 1% CO2, 0,9. O ar que você exala, não sei te dizer os números exatos, mas ele é praticamente 21% oxigênio com, sei lá, 5% de CO2. Uhum. Tá? Então ele tem oxigênio. Entendi, legal. Bacana. Muito top. Outro dispositivo também, esse bem mais prevalente, tem praticamente toda ambulância, tem nas emergências e tal, é a bolsa válvula máscara, a gente chama de anti-ambu, porque é a sigla em inglês, mas é parecido com a Pocket Mask, só que em vez de ter só a máscara, a gente fazer a posição de C e selar aqui com a face do paciente, tem também essa bolsa para você poder ventilar e um saquinho para você poder ligar o mais rápido possível o catéter de oxigênio aqui e poder melhorar a ventilação desse paciente. Aqui a posição também que mostra lá na diretriz, né, posição válvula máscara, posição de C e tal, para você poder anteriorizar a mandíbula, abrir a via aérea e selar bem essa máscara com a face do paciente. E então, ventilação com via aérea avançada. É importante, assim, discriminar com os conceitos disso, porque a gente está familiarizado bem com o conceito de via aérea definitiva e via aérea não definitiva. Quando a gente estuda para essas provas de estágio, emergência que a gente faz, são a Santa Casa e tudo. Isso é uma via aérea definitiva, aquela que tem um balão infraglótico, que ela fica realmente definitiva, fica fixa lá, ela sela a traqueia do paciente. Ao passo que a não definitiva pode até ser introduzida na boca, na orofaringe, mas não teria esse balão, esse cuff infraglótico. Agora, via aérea avançada me pareceu um conceito um pouco mais nebuloso, até se o doutor puder complementar. Eu entendi que uma via aérea simples seria uma via aérea mais usada por leigos, tá? Essa aqui você coloca por fora de selar a face do paciente com a máscara, ao passo que uma avançada seria essas que você vai introduzir na orofaringe do paciente, até por ser uma coisa mais invasiva, que envolve você estar com o paciente às vezes muito rebaixado ou sedado. Tanto que, por exemplo, uma máscara laríngea, ela é uma via aérea avançada, mas não é definitiva. E aí, prosseguindo, aqui a foto da diretriz brasileira demonstrando a ventilação do paciente entubado aqui com ambu. Aqui uma máscara laríngea, igual eu comentei, que é uma via aérea avançada, mas por não ser infraglótica, não ter um cuff que infla e sela a traqueia, ela não é definitiva, uma via aérea não definitiva. E aqui, a título de curiosidade, algo que eu não conhecia, achei muito legal, é esse tubo aqui. Ele chama, o nome comercial chama Camtube, é um tubo que ele tem uma coisa... Me pareceu algo, quando eu li, falei, nossa, como que eu não tinha pensado nisso antes? Quando a gente vai treinar intubação, até nos bonecos, no começo, a gente costuma muito entubar o esôfago do paciente. Isso, claro, vai ser prejudicial tanto por não estar ventilando, como por hiperventilar o esôfago, poder causar o paciente vomitar e broncoaspirar. Então, como que funciona isso daqui? É um tubo que tem 2 cuffs, 2 entradas de ar e 2 balões. Por quê? Você vai entubar o paciente. Se você entubar, tá tudo certo, você entubar a traqueia dele, aqui, você insufla o cuff e ventila normal, igual seria um tubo. Mas mesmo que você entube o esôfago dele, você pode insuflar o outro cuff para tampar o esôfago, tampar aqui a orofaringe e aí ventilar para essas fenestrações que tem aqui. Então, mesmo que você erre a intubação, você pode só trocar o cuff e ventilar igual. Achei muito interessante isso. Acho que todo mundo percebeu, é só comentar que são 2 lumens, né? Aí você tem que tocar, né? Onde você vai conectar ou nessa ponta do Y ou nessa ponta. Uhum. Nossa. E a ventilação com a vítima em parada respiratória, eu comentei aquela hora, aquela parte de cá do fluxograma, do paciente que ainda tem pulso, a gente vai continuar ventilando, agora a cada 5, 6 segundos fazer uma ventilação que dura aí mais ou menos 1 segundo, e só o suficiente para a gente insuflar o tórax, ver o tórax movimentar, evitar a hipersuflação, evitar fazer volume demais nesse paciente, para não diminuir o débito cardíaco, diminuir o retorno venoso desse paciente. Isso aí também é importante comentar. A hiperventilação, quase todo mundo faz hiperventilação, tá? Mesmo médico formado, hiperventila. E é uma tendência da gente. A gente quer salvar o paciente e pega uma dúvida assim. Qual que é o volume que cabe? Quando você respira, cada respiração você puxa quantos ml para dentro do seu pulmão? 600 ml? Inspiração forçada ou uma Não, respiração normal. Acho que é 300 ou 600? Acho que é 300, 400, né? Exatamente, 400, né?
Então, um pouco mais 500. A bolsa, o bambu, tem 1 litro, tá? Então, a gente precisa jogar 1 litro para dentro do paciente, né? Então, por isso que a gente fala meia bolsa. A bolsa tem 1 litro, meia bolsa, meio litro. É o volume normal, fisiológico. A gente respira quantas vezes por minuto? 14 a 20 vezes. 12, 12, 10 a 20, né? 10 a 20. 20, na verdade, já é considerado taquipnéia. Uhum. Quanto que você deve ventilar o paciente? 12 vezes por minuto. Uma vez a cada 5 segundos, ou uma vez a cada 6 segundos. Na verdade, você conta até 5 e aí ventila 1. Conta até 5, ventila 1. Então, é assim, ó, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Meia bolsa. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Meia bolsa. Mais que isso, você está diminuindo a chance do seu paciente sobreviver. Ah, mas eu estou com um leigo e eu preciso explicar isso para o leigo. Você fala assim para ele, cara, cada vez que você respirar, você aperta meia bolsa. Então, assim, Muito legal. Muito massa. E então, para desfibrilação. Vai ser o tratamento que a gente vai usar para vítimas de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, de curta duração. E o ideal é que a gente faça isso, igual eu comentei aquela hora, nos primeiros 3 a 5 minutos. Na diretriz, ela explica que isso é muito importante, porque passando disso, o substrato energético do miocárdio já vai começar a não ser tão suficiente para voltar a bater no ritmo sinusal depois da desfibrilação. E aí, quais são os passos disso, né? No caso de um DEA, depois eu vou falar sobre o carrinho do desfibrilador, mais especializado do hospital. A gente vai ligar o DEA, vai pegar as pastas, tirar a capícula que protege o adesivo, conectar no tórax do paciente, que tem que estar exposto, não pode estar molhado, não pode estar com muito pelo, tem que ter um bom contato com a pele para transmitir essa eletricidade. Vai conectar essas pastas nos conectores do DEA, que tem um lado certo, já não encaixa do outro lado. E aí isso faz o mais rápido possível e continua RCP, até o DEA dar o comando de voz para você não tocar no paciente. Aí você interrompe as compressões, ele vai analisar se o paciente é chocável, igual mostrei no fluxograma aquela hora, aqui assim, vai analisar se é chocável, e aí nisso você fica afastado para ele poder ter um tórax mais estável para avaliar, para monitorizar esse paciente, ver se é chocável ou não, e decide se vai dar um choque ou não. Aí quando for ele te dar um choque, você verifica de novo se está nenhum familiar, nenhum circulante tocando nele, e dá o comando do choque. E aí logo em seguida já volta com as compressões torácicas, porque mesmo que esse paciente vá voltar, ele vai ter um períodozinho de assistolia, onde é importante continuar dando perfusão sanguínea para ele. Eu ia falar do choque, idealmente, nos primeiros 3 a 5 minutos. Deve ter escrito assim na diretriz, né? Só que não é, tá? O ideal é o mais rápido possível, tá? Você conseguir ter esse choque com 10 segundos de fibrilação. Eu falo, como é que você vai dar um choque com 10 segundos de fibrilação? O paciente está monitorado. Por exemplo, às vezes já está até com a pá colada. Tem paciente que você tem tanto risco de fibrilar, está na UTI, por exemplo, você já deixa a pá colada nele. E na hora que você viu no monitor fibrilou, você já aperta o botão do choque, tá? Então o choque tem que ser o mais rápido possível. E aqui o posicionamento das pás anterolateral, então aqui do lado direito do paciente, meio alinhado com a fúrcula external, e aqui do lado esquerdo, abaixo do mamilo, ali perto do ictus. E aqui o posicionamento anteroposterior, um pouco mais abaixo, aqui na parte anterior, perto do ictus, e na parte das costas aqui, como se fosse logo atrás dessa outra pá. E aí, como eu comentei, continuar as compressões logo após o choque, e mesmo se a vítima recobrar a consciência, a gente não vai desconectar essas pás, não vai se apressar para tirar esse equipamento, desacoplar isso dele, porque ele pode voltar a parar, pode respirar, pode voltar a entrar num ritmo de parada, uma sistolia. E aí, se o paciente recobrar a consciência, alguma estabilidade, voltar a respirar, e tiver um pouco mais estável e não tiver suspeita de trauma, não for uma lesão de coluna ou coisas do tipo, a gente vai lateralizar a vítima para deixar ela na posição de segurança, para mesmo que ela vomite, então ela não broncoaspirar para poder expelir essas secreções, saliva, sangue e vômito, ficar nessa posição de segurança, que é a imagem da própria diretriz brasileira. Falando então das classificações, né, quando a gente pode separar esses desfibriladores cardioversores. Primeiro a gente vai separar um ritmo de choque, depois na localização e em formato de onda, como a diretriz separa.
No reconhecimento do choque, é bem intuitivo, ele pode ser manual, então vai só monitorizar o paciente, vai mostrar o ritmo, e aí o doutor vai decidir se choca, se não choca, se vai tentar sincronizar com o ritmo ou não. Ou pode ser semiautomático, ele vai reconhecer o ritmo, vai dizer se é chocável ou não, e vai até dar um delayzinho na hora de você dizer para ele dar o choque, para ele poder sincronizar com o ritmo no caso de uma cardioversão. Sobre a localização, ele pode ser externo, então como o DEA, como esse desfibrilador de carrinho, ou pode ser um desfibrilador interno, quando a gente tem um paciente tem uma chance muito grande de ter uma sistolite, de ter uma taquicardia ventricular em casa, no trabalho, enfim, na vida cotidiana dele, ele pode usar um dispositivo interno que vai poder desfibrilar algumas vezes com a bateria, ou pelo que o doutor pode esclarecer melhor, tem como você fazer isso no hospital mesmo, passar um tipo de como se fosse um acesso interno pela subclave e deixar os eletrodos lá. Isso existe ou é só isso que leva para casa, que fica implantado? Desculpa, não entendi a pergunta. É porque assim, quando eu li isso de interno, eu imaginei duas coisas. Primeiro, um paciente que tem um marca-passo implantado, que ele pode desfibrilar ele caso ele entre numa taquicardia ventricular, tipo em casa, no trabalho. Ou, mesmo o paciente no hospital, em vez de usar as pás transcutâneas, usar alguma coisa que fosse interna. Acho que agora eu entendi. Porque ali, assim, desfibrilador, assim, de você que você... Entendi. A ideia aqui não é criticar o palestrante, né? Eu achei esse slide bem sem sentido, tá? Eu achei não acrescenta não, até podia pular. Fechou. Mas, ó, o que está dizendo ali? O desfibrilador cardioversor. O interno é porque tem o CDI, que é o cardiodesfibrilador interno. O que é ele? O marca-passo. O que é o marca-passo? Ele é um estojo, dentro desse estojo ele tem uma placa-mãe e uma bateria de longa duração. E aí sai os cabos, atravessa a veia, entra para uma veia central e a ponta dele fica, tem um saca-rolha na ponta, ele crava lá no músculo ventricular. E aí ele fica dando um choque por segundo, ou seja, 60 por minuto, e faz o coração bater 60 vezes por minuto. A grosso modo, isso é um marca-passo. O que é um cardiodesfibrilador implantável? Você coloca uma barra, esse cabo que leva do marca-passo, que tem um saca-rolha na ponta, esse cabo ele tem um barramento que ele vira como se fosse um capacitor. Então, o cabo vai estar aqui, vai estar a ponta lá, vai estar rachada lá no ápice do ventrículo direito, vai estar a barra aqui dentro do ventrículo direito, e aí você coloca a carcaça do gerador aqui na subclave esquerda. O que acontece? Ele funciona como um marca-passo normal, como qualquer outro, só que ele fica lendo o coração do paciente o tempo inteiro. Se o paciente fizer fibrilação ventricular, ele vai ler, em menos de um segundo ele vai descarregar um choque de desfibrilação. Então, isso que é a localização interna, é o cardiodesfibrilador implantável. O paciente com alto risco de fibrilação ventricular, por exemplo, já teve uma morte súbita abortada, ou que tem uma síndrome, por exemplo, síndrome do QT longo, uma síndrome de alto risco para fibrilação ventricular, aí o cirurgião cardíaco implanta um cardiodesfibrilador implantável nele. Muito legal. Todo mundo entendeu? E sobre o formato de onda também ele pode ser monofásico, então, tipo, a energia que a gente está na tomada, 110, que tem uma fase que é 110 e outra fase que é 0. E a gente vai ter que usar um nível de Joule maior, ou ser difásico, quando a gente tem uma fase que é positiva e outra negativa, igual ao 220, alternando entre mais 110 e menos 110, por isso 220, a gente vai poder usar uma quantidade de energia menor, e por ser de polos opostos, mas também isso necessita que não tem um momento de sobrevida esclarecido, definido, por ser difásico ou monofásico. Hoje a imensa maioria é bifásico, tá? Imensa maioria é bifásico. Acho que ficou claro, só recapitulando, no cardiodesfibrilador interno a barra vai estar aqui, a carcaça tem que estar do lado esquerdo, porque o choque, aí ele atravessa a massa cardíaca, tá? Se colocar aqui, daí não faria sentido. Muito legal. Aí sobre indicações, a seleção de nível de energia e a sequência dos choques. As indicações para desfibrilação, vai ser como eu comentei aquela hora, a fibrilação ventricular, ataque ventricular sem pulso e para reverter ataque ventricular polimórfico sustentado. Agora, na cardioversão elétrica, quando ele vai ser sincronizado com o ritmo do coração,
A indicação é reverter taquirritmias que tenham instabilidade hemodinâmica. A diretriz cita que é para ser essas taquicardias que tenham um desses sinais. Então, paciente com dispneia associada à condição pulmonar, paciente que tenha uma dor torácica anginosa, paciente que tenha sinais de choque e fugiu o último agora, mas também são outros sinais de estabilidade hemodinâmica. Rebaixamento do nível de consciência. São esses 4 sinais. Se vocês fizerem mnemônica é importante. Vocês Qual? não tiverem que fazer cursinho para passar no vestibular. Fazer cursinho para passar na residência. É o sinal da cruz, tá? Ó, rebaixamento do nível de consciência, alteração no sensório, oligúria, uso fraco, e aqui tem o preenchimento capilar aumentando. Sim, muito legal, muito legal. Boa. Aí, sobre a extensão do nível de energia, vai ser basicamente relacionado a ser monofásico ou difásico. Então, se for monofásico, a gente vai usar ele no máximo 360 joules, ou se for bifásico, vai usar, como se duas fases vão se somar, 120 a 200 joules. Agora, no caso da cardioversão elétrica, a gente vai usar, em vez de tentar usar um choque, assim a gente vai usar choques sequenciais e progressivos, aumentando o nível de energia. Então, começar com 100, depois 200, 300 e 360 se for necessário. E na sequência de choques também, mesma coisa relacionada à desfibrilação e à cardioversão elétrica. Na desfibrilação a gente vai dar o choque e vai já começar a reiniciar na RCP, vai fazer durante 2 minutos e checando, mesmo que tenha reversão por conta desse breve período de sistolia que eu comentei já no começo da aula. E na cardioversão elétrica vai ter choque sequencial com nível crescente de energia. E é importante também, o dispositivo vai sincronizar de cada choque para dar o choque sincronizado e segurar as pás por algum tempo, porque por conta da sincronização pode ter um delayzinho do equipamento sincronizar com o ritmo para ele dar o choque de fato. Aí as etapas. No caso de uma cardioversão eletiva, o paciente pode estar acordado e tal, então é importante sedar ele para evitar o incômodo, o pânico, a dor do choque. Com midazolam, fentanil, etomidado, propofol. E se for eletiva, ter um jejum aí de 6 horas. Na diretriz cita que não é necessário você entubar o paciente, não é obrigatório, mas por conta do risco de vomitar e broncoaspirar o jejum, e claro, ficar atento com a via aérea e tentar ventilar com uma via aérea simples, com oxigênio e tal. Cardioversão, né? Você explicar como é que faz uma cardioversão. Isso. E as etapas. Acionar o botão de sincronização antes da admissão de cada choque. Vai selecionar o ritmo, igual eu comentei. Selecionar o nível adequado de energia, de acordo com a arritmia. Vai aplicar o gel nas pás. Vai posicioná-lo contra o tórax do paciente, fazer uma pressão aí de uns 13 kg, então uma pressão já não tão baixa. Carregar o desfibrilador e aí segurar, verificar, claro, se não tem nenhuma pessoa encostando, nenhum socorrista, nenhum familiar, coisas do tipo, para não passar essa corrente elétrica para ele ter outra parada. E verificar também se não tem nenhum tipo de oxigênio puro ligado num catéter perto, para o caso de alguma faísca acontecer, não iniciar algum tipo de incêndio, combustão. E aí a gente aplica o choque, como eu comentei. Aplica o choque, segura alguns segundos, espera, mantém todo mundo afastado, para o caso do aparelho segurar um pouco, ter um delayzinho, ter um atraso, para ele conseguir dar o choque sincronizado com o ritmo cardíaco. Sobre o marca-passo transcutâneo agora. Todo mundo entendeu? Qual que é a indicação de você fazer uma cardioversão sincronizada? Taquicardia ventricular. Qualquer taquicardia pode ser taquicardia atrial, taquicardia com estabilidade, tá? Aí, então, reset no coração. Tá? Por que a cardioversão tem que ser sincronizada? Porque ela meio que pode cair. Eu sei que é ruim ela cair numa onda T, né? Isso, numa onda T, tirar um ritmo. Exatamente. O choque, se ele cair sobre a onda T, a chance de evoluir para uma fibrilação ventricular é alta. Qual que é a maneira que o engenheiro encontrou de não cair em cima da onda T? Podia cair em qualquer lugar, menos na onda T. O engenheiro falou assim, vamos fazer cair em cima da onda E, que é a mais fácil da máquina ver. Legal. Então, aí o que é a sincronização? Vocês vão ver no monitor, acho que todo mundo já viu. Na hora que você aperta o botão de sincronizar, ele marca os pontinhos em cima da T. Todos os T's ele marca um pontinho em cima. Na hora que você aperta o botão do choque, o choque não sai na hora. Ele demora um pouquinho para sair o choque, porque ele fica lento para acertar o choque em cima da T.
Oi? Da R. Da R. Não. A gente entendeu. Salvou o paciente. E importante. Ele marca T e choca na R. Aham. Ah, tá. Não, ele marca E. Ele marca E e choca na E. É isso, ele marca E e choca na E. E com o objetivo de não acertar na T. Marca o final da T. Não, cara, ele marca E, juro por Deus, ele marca E e acerta E. Ele faz isso pra não Acertar E para não acertar a T. Isso. Até porque antigamente se falava o R sobre T, que era indutor de fibrilação. Esse R sobre T é no marca-passo, tá? Uma das complicações de marca-passo é o tal do R sobre T. O marca-passo soltar sobre T. um choque. Mas isso aí já é outro tema, né? Fibrilação. Mas aí você dá o choque, você tem que continuar com as pás em cima do peito do paciente, porque eventualmente ele evolui para uma FV, tá? E aí, então você choca o seu sincronizado, você não tira as pás do paciente, você fica olhando no monitor. Se ele evoluir para uma fibrilação ventricular, aí que eu fui contra aquele teu slide lá, espera 3 a 5 minutos, não. Fica assim, pô, fibrilou. Você já dá um choque, põe carga máxima e já dá um choque. Aí, obviamente, está fibrilando, não sincronizado, né? Um choque de desfibrilação. Muito legal. Doutor, essa é uma coisa que assim, a gente sempre escuta, né? Não pode cair sobre a T porque vai gerar uma arritmia maligna. Mas por quê? Qual que é o fundamento disso? Cara, tem que pegar da fisiologia básica lá. Assim, é da fisiologia básica, mas é complexo. Eu não sei te dizer de cabeça, assim, mas tem a ver com os canais iônicos, com qual período tem. Lembra aquele fase 0, fase 1, fase 2? A onda T é o período refratário. Então é onde o miocárdio está se repolarizando para uma próxima contração. A partir do momento que você bate no burro cansado, né, que você dá uma estimulação em cima daquele período refratário, você pode induzir a arritmia, você pode induzir essas alterações aí que o Eduardo falou. Né? Mas tem uma explicação iônica para isso. Entendi. Beleza, vamos procurar. Top. Sobre o marca-passo transcutâneo, então, ele é diferente, lógico, daquele marca-passo implantado. Ele vai ter umas passas parecidas com uma posição do DEA, que se atravessa da pele, e a vantagem da instalação dele ser praticamente imediata, né? Só posicionar as passas, e direção não invasivo. E é indicado para pacientes com bradicardia sintomática. A desvantagem é que, para atravessar todos esses tecidos e chegar no coração e poder estimular de forma eficiente, precisa usar uma quantidade muito maior de energia do que no marca-passo implantado. Então, a impedância transtorácica vai atrapalhar. Se a energia chegar lá, a gente vai precisar usar uma quantidade de energia maior. E aí, né, lá na diretriz cita que em bradicardia sintomática, eles compararam o marca-passo transcutâneo com a terapia medicamentosa e não teve diferença na sobrevida dos pacientes. Então, lá orienta você, né, intercalar, usar a atropina, usar esses medicamentos, e se um funcionar, usar o outro, ou enquanto você posiciona o marca-passo, usar os medicamentos. Sobre as etapas, então. Primeiro, verificar se o monitor tem essa opção. Vai monitorizar o paciente, colocar os eletrodos do eletrocardiograma. Vai considerar, como eu comentei, por conta da energia alta, considerar sedar, analgesiar esse paciente, para ele não ficar em pânico, não sentir dor, e cuidar da qualidade da ventilação. E aí, como eu comentei, bem parecido com as pás do DEA, posicionar essa pás ou anterolateral ou anteroposterior no paciente, colocar essas pás, conectar os eletrodos no monitor, e aí ligar o marca-passo transcutâneo na opção de pace ou de marca-passo, e aí ir ajustando a corrente, a quantidade de energia que você vai usar nesse marca-passo, conforme for necessário para vencer essa impedância transtorácica. O que eu entendi disso? Que conforme o paciente é um pouco mais magrinho, é menor, ou um paciente é muito maior, mais obeso, tem uma camada subcutânea bem maior, é DPOC, tem um tórax expandido, a gente vai precisar de mais energia para vencer esse espaço, vencer todos esses tecidos e chegar a estimular o coração. Então, a diretriz ele mostra lá 2 imagens bem legais. Primeiro aqui, o
começo, a gente estava com essa barra de arritmia, começou a ligar o marca-passo e a gente ainda tem um mix, né, dos ritmos que são os que não são comandados pelo marca-passo e aqui na fininha os ritmos com as espículas do marca-passo. E aí essa energia não está suficiente, ainda a gente vai aumentando, até que suma esses ritmos que a gente não está desejando, que não são ritmos do marca-passo, são ritmos ectópicos do próprio coração, e aí, enfim, começar a ter só o ritmo unicamente do marca-passo. A gente para e aumenta ele um pouquinho, uns 10% a mais, e excita, para ter uma margem de segurança nessa quantidade de energia. Aí eu comentei agora que todas as etapas, deixei só para caso a gente fosse tirar foto. Agora então no final já, sobre os dispositivos auxiliares, tanto para ventilação quanto para compressão nessa RCP. Primeiro, a gente começa discorrendo então sobre a qualidade das compressões, esses estudos com compressões de alta frequência, mas ainda isso não é totalmente elucidado, a gente continua mantendo essas compressões de 100 a 120 por minuto. Aí, fala também sobre essas outras formas de massagem cardíaca, né? Massagem cardíaca interna, usada em cirurgia com o tórax aberto, com o abdômen aberto, e cita lá que tem uma perfusão coronária muito melhor e que, se possível, né, se for o caso, é bom realizar no centro cirúrgico. Cita também sobre a compressão torácica e abdominal intercalada. Essa eu nunca tinha ouvido falar, tirei essa imagem lá do próprio site da American Heart Association, em que a intenção seria você pressionar o abdômen intercalado com o tórax para poder aumentar o débito cardíaco, aumentar o retorno venoso desse paciente. O ácido aqui, assim, por um lado tem uma oneração, tem uma maior complexidade de ter um treinamento diferente, tem mais um socorrista, mas parece ter alguma melhora assim, de débito cardíaco e de retorno venoso. Lá também se subtosse, achei isso muito interessante, lá só cita que não parece também de sobrevida, mas pesquisando, achei estranho, como assim, tosse, né, na PCR, na parada cardiopulmonar respiratória. No site da American Heart Association, fora da diretriz, ela cita que isso aqui é muito mais um mito de que isso começou a ser usado no laboratório de hemodinâmica para verificar alguns problemas, aumentar o retorno venoso e tal, e que aí acabaram colocando isso, às vezes, como uma coisa para fazer na emergência. E lá cita que isso não é muito adequado e que não é endossado pela American Heart Association. Não parece aumentar a sobrevida, não parece ser algo adequado. Fala também sobre o soco precordial, aí também no site da American Heart Association. Não achei algo tão estabelecido, não parece algo que é tão usado. Também falar sobre como esse soco, esse único golpe afiado, de alta velocidade, alto impacto, poderia imitar a transmissão de uma desfibrilação e tal, mas também não parece algo nem um pouco usual. E a reanimação cardiopulmonar em posição prona também parece algo que surge de outro lugar, parece surgir de estudos veterinários, reanimando cachorro, reanimando cavalo, e que, estando o paciente em uma cabeceira 30 graus, 45 graus, isso melhoraria a perfusão cerebral e, portanto, a sobrevida do paciente, mas também em algo totalmente estabelecido e tem evidências limitadas. Qual é o slide? Sim, senhor. Você deve ter tirado de onde você tirou esse slide? Da diretriz, doutor brasileira. Da brasileira? Uhum. Parece que, bom, isso aí deve ter valores históricos, tá? Massagem torácica abdominal intercalada, isso não existe, tá? Alguém pode até achar em algum momento, entre 1900 e tanto, e achou que poderia ser. Assim, com certeza não é bom, tá? Massagem cardíaca interna são situações excepcionais também. Durante uma cirurgia cardíaca, por exemplo, a gente às vezes precisa fazer massagem cardíaca interna, sabe? A gente abre, está com o peito aberto, o paciente vem no coração e ele entra em PCE. Aí você faz a massagem cardíaca com a mão. Caraca. Uma situação assim, muito excepcional, né? Não é uma coisa que a gente discutir aqui. Vocês vão ver isso mais em trauma penetrante. Massagem cardíaca interna, isso, compressão intercalada não existe, tosse, não sei nem o que é, não existe também. A tosse não é o soco precordial da parada, é a estimulação mecânica. É o que a gente faz no marca-passo quando o paciente bloqueia. Enquanto você está, né, o paciente bloqueia, né, você faz um soco de leve,
só para você transformar um estímulo mecânico numa pequena corrente elétrica. O paciente bloqueado funciona quando ele está na mesa ali, só que você tem que ter alguém ali para fazer enquanto você posiciona o eletrodo e começa a estimular, certo? E a tosse, a mesma coisa. Você está implantando um marca-passo, o paciente ainda está consciente, você pede para ele dar uma tossida, né? Para mesmo mecanismo, você tentar gerar um estímulo elétrico através do estímulo mecânico. A tosse não dura muito tempo. A tosse, o paciente não está parado, o paciente não está praticando. E aí você vai ver você bloqueou. Já aconteceu. Já aconteceu. Estou aprendendo. Está implantando marca-passo lá, o paciente bloqueia. Né? Legal. E a reanimação em prona, Isso eu nunca vi. você imagina que, cara, infelizmente eu já vi na época do Covid, colocava os pacientes em prona. E aí o paciente parava. Aí você não tem como suportar o paciente na hora. Aí você vai fazer a massagem pelas costas mesmo. Cara, Nossa. mas claro que é ineficiente. Pô, você tem uma coluna vertebral, você tem todo o gradil costal, você tem toda a musculatura paravertebral. Posição. Quantos por cento da sua energia aqui está fazendo o coração, o ventrículo esquerdo, bombear sangue para a aorta? Praticamente zero, né? Porque assim, se você não tem outra opção e a única coisa possível é o que você faz, né? Mas você imagina se o paciente está em supino, em vez de fazer massagem nele, você vai falar, vira ele em prona para fazer massagem. Faz sentido, né? Então, eu acho que isso deve ser alguma coisa relacionada a valor histórico, sabe? Uhum. Na prática, o que todos nós aqui precisamos saber? Uma massagem, uma ressuscitação cardíaca padrão, muito bem feita, tá? Passando então indo para o final, já sobre os equipamentos, aqui também um pouco mais de curiosidade, algumas coisas interessantes, que eu acho que também não são muito usuais, ainda mais aqui no Brasil. Primeiro, esse dispositivo aqui de ressuscitação com compressão e descompressão ativa, é um pistão que fica acoplado, grudado ao tórax. O que eu tenho de diferente? Em vez de a gente comprimir o tórax e deixar que ele volte passivamente, só com a força elástica dos tecidos, a gente vai puxar ele. E é legal que a opção também mostra aí em cima a força das compressões e tal. Isso parece ter esse momento de sobrevida, ainda mais se associado a essa válvula de impedância respiratória que vai impedir que o ar volte para o tórax quando a gente descomprimir ativamente. Isso vai aumentar, vai fazer como se fosse uma pressão negativa, um vácuo dentro do tórax, para aumentar o retorno venoso e aumentar o débito cardíaco com essa pressão negativa. Você já viu isso? No Brasil. E no estrangeiro? E é bom? Cara, assim, o resultado, você elimina a variável da força humana, né? Você mantém uma constância. O pessoal gosta. Os próximos são mais diferentes ainda. Aqui um trabalho antigo já, mas no site da American Heart Association mostrando a diferença do uso desses dois dispositivos junto. Aqui na coluna chanfrada é antes, a reanimação normal, e aqui com o uso do pistão de descompressão ativa e da válvula, aqui o ganho que teve de débito cardíaco e de retorno venoso. Aí o pistão mecânico parece ser algo bem industrial, assim, bem de país primeiro mundo mesmo, até só achei foto desse Lucas 1, Lucas 2, Lucas 3. Esse dispositivo aí que tem que tinha na Áustria. Não, você tem no Brasil também. Tem no Brasil? Legal. Que é um dispositivo esse aqui eu acho que é elétrico, mas ele lá na diretriz cita que pode funcionar com gás, com eletricidade e tal. E o objetivo é bem intuitivo, é de fazer as compressões eliminar o fator humano, né, e fazer algo mais constante, com o ritmo certo e com a pressão, a força necessária correta. Isso aí, ó, tem no Brasil, mas obviamente são poucos lugares que tem, tá? Onde basicamente ele poupa um massageador, né? Sim. Você poupar. O que eu vi não era esse arco grandão, não. Ele ficava mais justo no tórax do paciente. Era parecido com aquele ali, aquele cabeçote verde. Então, parece que não chama SAMU, né? Mas o SAMU de Paris tem todas as viaturas. O que acontece? Você tem um membro da equipe, em vez de você ter o cara para fazer massagem, você tem o cara para fazer outras coisas, né? Preparar a medicação, preparar perturbar. Né? Então, assim, ele é muito
muito útil, por exemplo, para ambiente confinado, por exemplo, transporte aéreo. O cockpit da nave para o paciente e para a equipe ele é muito apertado. O médico, o enfermeiro vai praticamente montado em cima do paciente. Então você não tem muito espaço nem para se mexer. Aí um equipamento desse, o nome comercial é Lucas, é isso, ele fica basicamente fazendo a massagem cardíaca. Enquanto isso você libera um componente da equipe para fazer outra coisa. Muito legal. E aqui um colete pneumático, é como se fosse um manguito de medir pressão, só que bem grande, envolve o tórax todo. Ele vai fazer essa compressão mais holotorácica, no tórax todo, vindo de todos os lados. E também é legal porque dá para integrar nele a monitoração cardíaca e também o desfibrilador. Também parece algo bem pouco presente, pouco usado, não é difundido, não tem grandes estudos mostrando ganho de sobrevida. E aqui a assistência circulatória parece ser algo muito mais centro cirúrgico, quando a gente vai conectar aqui na veia e artéria femoral do paciente, conectar numa circulação extracorpórea, uma bomba e um oxigenador para substituir o coração e pulmão do paciente e conseguir deixar ele vivo mais tempo e tal. É isso, gente. Essa foi a aula. Volto, claro, doutor. Bom, primeiro, Cláudio. Obrigado, doutor. Nossa, cuidado da assistência circulatória. Oi? Acho que é do César. Eu passei. Isso daqui era quando o Gabriel estava falando ali do CDI, passei para vocês verem um gerador de marca-passo convencional. Tem aqueles dois buraquinhos aqui um para cada eletrodo, do ácido e do ventrículo. O do CDI é um pouquinho maior, porque ele tem que carregar uma bateria maior, ele tem que carregar todo aquele sistema de processamento que o Eduardo falou, porque ele tem que dar o choque. Ele tem um capacitor, ele carrega o capacitor quando ele identifica a arritmia e prepara o choque e dá o choque. Então ele tem uma bateria um pouquinho maior. Muito legal. Na assistência, todo mundo sabe que cirurgia cardíaca, a imensa maioria delas é feita com circulação extracorpórea. Né? Para eu poder parar o coração do paciente e o pulmão também, eu preciso que uma máquina puxe o sangue do sistema venoso, dê a potência, a força mecânica para jogar no sistema arterial, aqueça o sangue e oxigene ele. Isso é a circulação extracorpórea. Essa assistência circulatória, ela é uma circulação extracorpórea, só que de longa duração. E ela é feita, por exemplo, lá no SAMU de Paris. É mesmo, caramba. Dentro, não é no ambiente hospitalar, é na rua mesmo. Então, o cara chega em parada cardíaca, a equipe chega, claro que é uma equipe com cirurgião cardíaco, pelo menos com alguém habilitado. O cara insere uma cânula na veia femoral, outra cânula na artéria femoral e põe para circular. E aí, então, vai ter um motor, vai ter um oxigenador e acho que não tem aquecedor nessa máquina, que ela é mais simples, né? E aí, com isso, enquanto está fazendo a massagem cardíaca, adrenalina, tentando fazer o coração do paciente voltar a bater, o cérebro fica protegido. Caraca. E no caso até prolonga o tempo que você pode ficar fazendo massagem também, né? Professor, agora o senhor me despertou histórias. Posso contar a resenha? Claro. Em 2014 eu fiz um curso de ECMO na série de sociedade. E um dos professores, né, dos instrutores, era o Guillaume Deberton. Ele é cirurgião cardiovascular lá de Paris, lá no mesmo hospital do Alan Kuntz, o cara que fez o estudo Caesar Trial e revolucionou a ECMO na época de uma epidemia de H1N1 na Europa. E o Guillaume ele contou justamente como tudo começou isso no SAMU de Paris. Ele, samuzeiro ainda, foi atender um paciente em casa, parado, 40 e poucos anos, reanimando o paciente. 40 e poucos anos com a esposa e o filhinho no apartamento. E aí ficou naquela, 40 minutos, 45 minutos de parada, nada. Essa história é dele, ele contando a história. E ficou naquela, coloca em ECMO, não coloca em ECMO. Porque na época, se ele deu essa aula para a gente em 2014, em outubro de 2014, imagina, deve ter sido bem antes a ocorrência. Né? E colocou o paciente em ECMO, levou para o hospital e o cara saiu.
Na atualização da diretriz, eu não sei exatamente, mas já é nível de evidência 2A. Aliás, caixa de recomendação 2A, nível de evidência B, eu não sei se randomizado ou não, mas já está tendo evidência sobre a ECMO na parada, na pós-parada, no paciente com prognóstico, você coloca lá para, sei lá, às vezes fica um stone heart, uma coisa assim, né? O paciente não voltou, mas se você tem alguma expectativa de recuperação, coloca em civilizado, né? Que pra gente, isso. Gente, estou com uma dúvida. Até para não alongar e liberar todo mundo para sexta, né? Obrigado. Obrigado, senhor, doutor. Doutor, só antes de finalizar, em relação, por exemplo, quando você está fazendo uma via aérea avançada mesmo, você comentou aquela questão de que não tem necessidade de você hiperventilar, mas naquela questão Não, de... necessidade, é proscrito você hiperventilar. Mas é aquilo que as pessoas falam, só para fazer um resgate, digamos assim, um resgate da via aérea, só para... Não tem necessidade, posso começar naquela frequência de 6:1, em meia bolsa, desde o início. Não tem necessidade de, no início, eu dar aquela... Não. Essa hiperventilada, o pulmão não vai crescer. Uhum. Tudo que você jogar mais de 500 ml vai para o estômago. Uhum. Então, você der aquelas bolsadas no começo lá, você estender o estômago do paciente. Isso aí, por si só, já diminui o retorno venoso e diminui a chance de retorno da circulação espontânea. Muito prazer, doutor. Muito legal. Perfeito. Então. Perfeito. Gente, o que vocês preferem? Levar isso? Bom, eu entrego para vocês aqui. Estou mandando para vocês aí, Vini. Oi. Manda no grupo aí.